Trilhas da Democracia inicia o ano de 2022 com uma série de entrevistas sobre a luta pela igualdade e pela diversidade no mundo da política e da sociedade em geral. Abrindo essa série de entrevistas, nós temos o prazer de receber a mãe de Onirê, militante da organização política Reaja, médica do sistema prisional e professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, Andréa Beatriz Silva dos Santos. Andréa, seja muito bem-vinda ao Trilhas da Democracia. É um grande prazer recebê-la nesse espaço de debate, discussão, defesa da democracia e dos direitos humanos. Seja muito bem-vinda, Andréa. Olá, Marco. Olá, Sara. Olá a todas as pessoas que estão nos acompanhando, que vão trilhar esse caminho com a gente hoje. É um prazer estar aqui. Quero agradecer muito pelo convite. Espero profundamente poder contribuir para reflexões e esse debate muito importante para nós. André, eu gostaria de iniciar essa nossa conversa, esse nosso diálogo, com dados biográficos. Você se formou na Faculdade de Medicina, sendo a única negra numa turma de 88 estudantes. E hoje você atua no sistema prisional que você definiu, abre aspas, como uma máquina de prender vidas negras, fecha aspas. Tendo como base essa tua experiência de vida, o que você sente quando escuta dizer que no Brasil não há racismo, que o Brasil não é um país racista, que o Brasil é um país misturado, onde todas as raças se encontram de maneira cordial? O que você sente quando escuta as frases do atual presidente da Fundação Palmares? Por favor, Andréa. Perfeito. Primeiro, esse resgate ele já traz um pouco dessa resposta, né? A gente tem, primeiro, o fato de ser de um estado como o Rio Grande do Sul, eu sou natural de lá, onde eu represento a minha identidade racial, ser uma mulher preta, representa a menor parcela da população, mas ver que isso, o fato de ser a única estudante de medicina, isso ainda se repete. Eu estou falando que isso aconteceu aproximadamente 20 anos, mais de 20 anos atrás. E se a gente se reportar, né, se transportar para os dias atuais, isso continua acontecendo, não só na medicina, no direito, no serviço social, em vários cursos, sobretudo nesses aos quais se confere um determinado status, né, direito, psicologia, odontologia, medicina, significa dizer que é uma mesma história falando a respeito de algo que não mudou, que não se modificou. Essa é a primeira questão. Por isso, talvez até seja importante, né, introduzir essa conversa com essa história. É uma história que tem mais de 20 anos, a minha presença no curso de medicina com a única estudante naquela turma, a única pessoa negra e a única pessoa de pele escura, a única pessoa preta, e se a gente se reportasse há 20 anos atrás, seguramente ou não teria nenhum, ou teria intercalando em turmas uma ou duas pessoas. E se a gente se transportar para os dias de hoje, é a mesma história. Então, essa é uma questão importante, primeiro, para entender do que a gente está falando quando a gente está falando de como que o racismo, de como que a negação dos direitos, ela incide sobre nós, pessoas pretas e pessoas pardas, né, pessoas negras. Essa é uma primeira questão. Essa conexão, como é que isso se conecta, né, com a minha atuação no sistema prisional? Justamente por essa compreensão, por entender que num país, mesmo eu estando no estado onde eu represento minoria da população, como o Rio Grande do Sul, ou estando no estado como a Bahia, onde eu represento maioria da população, invariavelmente a gente se encontra
com muitas dificuldades, e a gente pode falar que são muitas as iniquidades no acesso aos diversos bens. E aí, quando a gente vai olhar para esses espaços, onde são espaços que não conferem qualquer status ou qualquer possibilidade de reestruturação das nossas trajetórias, a exemplo do sistema prisional, a gente percebe como que essa realidade se verifica na prática, para além de um relato ou outro. Então, a gente está falando que no Rio Grande do Sul, e se a gente pegar os dados do Ministério da Justiça, do Rio Grande do Sul, da região sul do país, à região norte, quando a gente vai olhar os dados acerca dos dados, das informações raciais no interior do sistema prisional, a gente reconhece, são dados do próprio Ministério da Justiça, que existem pessoas negras, em sua maioria, da região sul à região norte do país. E aí, quando a gente olha isso, quando eu chego num curso de medicina, hoje como professora de um curso de medicina, mesmo no estado da Bahia, o menor quantitativo de estudantes é de estudantes negros, a maior parte são de estudantes brancos. Juntando tudo isso, da minha trajetória como estudante e da minha presença dentro do sistema prisional, da verificação que a maior parte das pessoas privadas de liberdade na Bahia, nas diversas regiões do país, e de uma maneira geral no Brasil, é composta de pessoas negras, eu posso já me direcionar a essa questão, que é a questão que tu traz, que é esse debate sobre racismo. Falar ainda hoje que racismo não existe, que o Brasil é um país miscigenado e que o Brasil não distingue as pessoas, é negar, primeiro, a realidade, só olhar para o sistema prisional, é só olhar para as escolas, é olhar para os dados do Enem nesse ano, né, que passou, como que as pessoas negras conseguiram, as que conseguiram chegar até a realização do Enem por conta do contexto da pandemia, são alguns dos dados que nos permitem entender que essa premissa ela é completamente uma inverdade, que ela não se verifica na prática e nem através dos números. Inclusive, esse debate, né, sobre a democracia racial, sobre o fato de que o Brasil é um país democraticamente racial, estruturado de forma democrática no que diz respeito à raça, é uma grande inverdade e é já uma teoria, uma premissa já destruída, desconstruída pelo próprio movimento negro organizado e sério no país, desde os anos 30, quando vem destruindo, né, desconstruindo, derrubando todas essas teorias que sempre quiseram negar a nossa existência, a nossa presença em solo brasileiro. Então, sobretudo nos dias de hoje, onde a gente tem acesso a mais informações, onde a gente conseguiu chegar num momento onde nós estamos nos organizando de tal forma que nós estamos, através das nossas próprias vozes, trazendo, fazendo emergir, demonstrando que não se trata de um país racialmente democratizado, não sei se dá para usar essa expressão, é aí que a gente consegue visualizar o que tem sido dito e que não mudou muito. Isso é uma coisa importante, que não mudou muito desde o fim da escravização no Brasil. Eu considero que essa é a mesma realidade que, obviamente, os instrumentos, o modus operandi, ele vem se adaptando ao longo do tempo, mas que são as mesmas práticas de exclusão, de vulnerabilização, que vem conduzindo as nossas vidas, a despeito de todo o processo de resistência, de toda a nossa organização, de toda a nossa de todo o enfrentamento que nós viemos fazendo ao longo do tempo a essa situação, ela existe, né? Não é uma situação que nasce agora. E quanto às declarações, né, dessa pessoa, eu acho que, primeiro, uma coisa que para nós é importante, o racismo, o ódio racial antinegro, a negação da nossa humanidade, ela não se inicia nesse momento.
A gente está falando de uma trajetória de negação de direitos, a gente está falando de uma trajetória de discursos, inclusive muitas vezes por pessoas que se identificam como da esquerda, que pessoas que se posicionam como se tivessem uma compreensão do debate e das relações raciais no Brasil e que, em vários momentos, tem práticas e tem discursos que, na verdade, incidem e vão contra tudo que a gente tem dito do nosso ponto de vista, por quem vive na pele a experiência do racismo e tem feito esse enfrentamento. Então, o que um representante de uma instituição que tem um peso para o povo negro nesse momento diz, na verdade não se inicia com ele, né? As instituições elas trazem uma história, inclusive o modelo que a gente tem no país de quem gerencia efetivamente, de quem governa essas instituições. Então, eu considero que essa fala dele não é uma fala isolada, não é uma fala que nasce hoje também e nem começa com ele. A gente tem outras pessoas também que têm essas falas. Então, para mim, não gera uma grande surpresa. Até porque a gente tem, ao longo da história, muito mais pessoas negras que têm representado o país de uma forma séria, representado o país, que eu estou dizendo o povo negro, né? De uma forma séria, de uma forma responsável, com uma compreensão profunda das relações raciais e que tem feito esse enfrentamento, a exemplo do próprio Oswaldo de Camargo, um grande militante importante para o Brasil, um escritor com uma produção fundamental para a gente entender o papel das pessoas negras na luta e no enfrentamento no Brasil, que são muito mais importantes do que as declarações dessa pessoa ou o posicionamento dessa pessoa. Então, acho que isso que é importante, né? A gente precisa olhar a história, olhar toda a história, não somente esses pontos, né, que em determinados momentos ganham visibilidade, mas se a gente entender essa história ao longo do tempo, a gente vai perceber que não se inicia com essa fala ou com o boicote, né, à Fundação Cultural Palmares, a tudo que ela representa. Mas existe uma estrutura muito antes dele e que tem representado ao longo do tempo uma, uma, uma contribuição muito importante para o que a gente tem chamado nesse processo de genocídio do povo negro. André, eu te faria essa pergunta que eu farei agora apenas no fim da entrevista, na parte final da entrevista. Mas já que você fez referência à posição de certos militantes de esquerda, ativistas de esquerda, eu gostaria de fazê-lo agora, antecipar essa pergunta. Como é que você avalia a difusão de críticas ao identitarismo, eu colocaria identitarismo entre aspas, que partem tanto da extrema-direita, o que é compreensível, mas também de intelectuais, políticos do campo das esquerdas, né? Marxistas e não marxistas. Como é que você encara esse tipo de crítica que tem ganhado força ultimamente? Perfeito. Primeiro, eu gosto, a gente, dentro da Reaja, a gente tem discutido algumas questões ao longo do tempo que são fundamentais. A gente, durante um tempo, foi buscar entender melhor, né, essas críticas que tem duas coisas, né, que incidem sobre a Reaja. Uma é de ser radical, isso para nós é importante, é fundamental, porque a gente busca as raízes da estrutura dessa sociedade que nos coloca numa situação de desvantagem, e a outra é de ser um debate, em alguns momentos, identitário, como se fosse algo superficial. E nós partimos do pressuposto de que o significado mais importante de identitarismo que nós nos apoiamos foi o cunhado por um grupo de feministas negras nos anos 70, de um coletivo chamado Combahee River, onde elas traziam para o debate do campo político
o debate de que isso que estava sendo chamado, que hoje é chamado de identitarismo de uma maneira distorcida, mas esse significado para nós de que é importante uma leitura dos diversos modos de existir. Ou seja, óbvio que elas trouxeram para o conceito de interseccionalidade, de entender como que as várias formas de opressão incidiam sobre mulheres negras, sobretudo mulheres negras lésbicas, mas buscar essa identidade para que ela faça emergir uma luta contra a opressão. Isso é o fundamental para a gente. Então, se esse for o ponto de partida, nós não temos problema com isso. A questão é que, ao longo do tempo, isso foi sendo utilizado, inclusive mal utilizado em alguns momentos. E aí, o nosso questionamento é o seguinte, e a minha visão: como que eu posso olhar o mundo e enfrentar esse mundo por outro ponto de vista que não seja a identidade que me coloca nesse mundo e a identidade que, diante de uma hierarquia que foi estruturada na sociedade, ela vai localizar, identificar e me permitir, do ponto de vista dessa sociedade que a gente vive, machista, racista, sexista, homo, transfóbica, enfim, como que eu não vou me identificar, eu não vou me olhar, eu não vou construir um mundo a partir dessa identidade. Quer dizer, é inviável. Eu acho, na verdade eu tenho certeza, que tem uma coisa que é como a supremacia branca ela se localiza, ela se assenta com muita tranquilidade em qualquer lugar, as pessoas brancas, elas vivem as suas vidas transitando, sem sequer, às vezes, pensar nessa identidade. Parece que sempre que a gente fala de identitarismo, a gente está falando de pessoas que não são pessoas brancas, né? Mas é importante pensar nisso. Por que a gente está falando nisso? Porque existe uma identidade que é conferida a determinados grupos, e nós não somos uma minoria nesse país, mas que é uma identidade que, a partir dela, é conferida uma negação desde a humanidade até os acessos. Então, para mim, a crítica que é feita, ela essencialmente ela é feita por pessoas brancas, sejam de direita ou seja de esquerda, que se assentam, que têm uma certa tranquilidade, que têm uma certa possibilidade, inclusive, de transitar nos vários lugares, sem ser questionadas sobre a sua identidade, sobre a sua trajetória. Então, essa é uma primeira questão, a maneira como eu me vejo no mundo. Não existe outra possibilidade de eu viver nesse mundo, de eu construir um mundo possível para as pessoas parecidas comigo, entendendo que nós não temos o mesmo acesso que diversas outras pessoas, a partir disso que me constitui, que é a minha identidade, que é o marcador da pele, que é a maneira como o mundo me olha e trata. Então, não existe outra possibilidade. E eu diria que essa crítica, ela nada mais tem a ver com uma impossibilidade construída nesse mundo, que é da supremacia branca, de olhar, de recuar diante do mundo que lhe serve e poder, pelo menos, ouvir, né? Se permitir ouvir como que as outras pessoas se identificam, vivem esse mundo, experienciam a vida num mundo tão hostil e que não é hostil para pessoas brancas. Então, acho que essa conversa que ela vem de esquerda e de direita, primeiro a gente tem que resolver uma questão maior e depois a gente resolve essas questões que vocês estão trazendo. Não, a gente está ainda num debate sobre humanidade. Esse é o debate da Reage, uma humanidade que não nos é permitida. E essa humanidade que não nos é permitida, que faz com que há 20 anos atrás, há mais de 20 anos atrás, eu fosse a única estudante negra num curso de medicina e que hoje a gente vive essa mesma situação. Eu ouvi a semana retrasada alguém falando mais uma vez de um estudante negro que, a despeito de toda a diversidade, chegou no curso de medicina. Quer dizer, a gente vive as mesmas situações. É essa mesma condição que faz com que a gente olhe para os dados do sistema prisional, mais de 850 mil pessoas presas, e a gente veja
que a maior parte, 70% a 75%, são pessoas pretas e pardas. Então, como é que eu não vou fazer um debate? Quando a gente vai, como eu falei, né, falar no Enem, que foi realizado no ano passado, e consegue perceber, através dos dados, que pessoas negras tiveram menos chance de realizar a prova do Enem, porque a maior parte estão em escolas de pessoas pretas e pardas, estão em escolas públicas de baixa qualidade, como todo mundo já sabe, e nesse contexto de pandemia se revelou pior ainda, muitas pessoas com dificuldade de concluir o ensino médio, e são pessoas pretas e pardas. Como é que eu não vou discutir identidade quando eu vou olhar para as universidades, por exemplo, e vejo que mesmo a despeito do processo do sistema de cotas, a menor parte de estudantes, num país majoritariamente composto de pessoas pretas e pardas, a menor parte dos estudantes é composto de pessoas pretas e pardas. Como que eu não vou pensar em como que a nossa identidade, uma identidade africana, dizendo melhor, ela se localiza nessa sociedade, quando eu vou olhar para os dados, por exemplo, que dizem respeito à presença de mulheres negras nos programas de pós-graduação, por exemplo. Quando a gente olha esses dados, aí são dados de 2019, 2018, quando a gente olha a presença de mulheres negras, por exemplo, nos cursos, nos programas de pós-graduação, a gente identifica que esse grupo compõe, eu faço parte de um grupo que compõe aproximadamente 4% do contingente de professores da pós-graduação. E quando se fala de mulheres pretas, em programas de pós-graduação, a gente está falando de 0,3% do contingente que compõe os programas de pós-graduação hoje no Brasil. Então, eu vivo isso na pele. Eu não sou uma pessoa que circula tranquilamente pelo Brasil e não preciso andar com documento para dizer que eu tenho RG, para ser conferido, para ser identificada o tempo todo, para ser qualificada. As pessoas brancas, elas podem transitar pelo país e pelo mundo sem sequer serem notadas pela sua identidade. E eu seguramente não tenho essa mesma perspectiva. Eu e mais milhões de pessoas nesse país, e milhões de pessoas que têm os mesmos marcadores que eu, nós não podemos fazer isso. Então, eu não posso abrir mão da minha identidade para fazer qualquer debate, para fazer qualquer conversa, para garantir que nós, pessoas pretas, possamos ter acesso. Eu não posso abrir mão, como outras pessoas podem, né? Abrir mão da sua identidade, inclusive nem constar em alguns momentos. Quando as pessoas brancas circulam na noite para transitar, a preocupação não é a mesma preocupação que minha mãe sempre teve conosco, mesmo voltando da aula, mesmo voltando do trabalho, ou até saindo para se divertir, levar o documento. A gente está num país onde os jovens eles saem para trabalhar e a maior preocupação de mães e de jovens negros é, primeiro, sair com um documento porque vão sofrer uma abordagem policial. E, segundo, para que, caso aconteça alguma coisa, não sejam enterrados ou enterradas como indigentes. Essa é a preocupação que pessoas pretas e pardas, e mais especificamente pessoas que têm a pele escura, têm nesse país, de que nós precisamos o tempo todo provar, qualificar a nossa existência. Quando pessoas brancas não têm, então é muito fácil falar que se trata somente de identitarismo. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de estar neste ou naquele lugar. Eu estou falando de reconhecimento de humanidade. Enquanto a gente ainda está nesse nível de reconhecer a nossa humanidade, de reconhecer que nós, de que, né, a sociedade reconheça que nós temos humanidade, o que nós já sabemos desde há muito tempo, é importante. Eu não posso abrir mão da minha identidade, da minha história. A minha identidade, ela guarda a minha trajetória,
a minha luta, todas as dores, todo o processo de resistência. Eu não posso abrir mão, eu e mais milhões de pessoas que carregam essa marca, nós não podemos e não vamos também abrir mão dessa identidade. E eu emendaria agora uma outra pergunta. Você co-dirigiu, né, um filme chamado Genocídio e Movimentos, um filme já premiado, né? E eu gostaria de te ouvir a respeito de uma frase que é dita no filme, que é a seguinte: mais de 2.000 pessoas assassinadas em um ano significa que nós não temos uma situação de extermínio, temos uma situação de genocídio. Fecha aspas. Como compreender o genocídio de mulheres e homens, negros, negras no Brasil? Por que nós vivemos um genocídio na história brasileira, na história da escravidão, mas também na nossa história contemporânea, na nossa história atual, na nossa história do tempo presente? Excelente questão. Quero agradecer até por trazer, né, o filme. A gente está muito feliz com esse filme. O filme Genocídio e Movimentos, ele nasce, na verdade, de uma luta, na verdade, uma tentativa primeiro de um dos diretores de fazer um registro a respeito dos grupos de extermínio. Teve uma CPI nos anos 2000, a CPI Nordeste, que apontou a existência de grupos de extermínio. E um dos diretores, Luiz Carlos Alencar, ele se interessou em vir para o Nordeste contar um pouco dessa história. Por quê? Porque a gente tem um dado objetivo, né, que sempre salta aos olhos, que é o dado morte, né? Então a gente fala de eliminação, de extermínio, isso chama a atenção. Quantos morrem, né? Por exemplo, alguns estudos mais recentes, aqui uma pesquisa recente informou que em confronto policial no ano de 2020, se eu não me engano, 100% das pessoas aqui no estado da Bahia eram pessoas negras. E esse é um dado que salta aos olhos das pessoas. Então, no início, né, o documentário ele vai tratar disso, e ao longo do tempo, no encontro comigo e com Hamilton Borges, que é o outro diretor, Luiz Carlos foi entendendo exatamente o que a gente estava dizendo, que não se tratava de um extermínio, não se tratava de matar, ainda que seja uma tragédia nas nossas vidas, a eliminação física de 2.000 pessoas. Mas o que a gente fala, e a gente trabalha com um termo chamado sequela, que é um contínuo de violências que começa lá no processo de escravização. O que a gente está dizendo é que o que a gente consegue ler objetivamente como morte, como dado objetivo morte, começa muito antes, com o processo de sequestro do continente africano, com o processo de escravização de pessoas africanas, de nossos ancestrais, que foram escravizados, foram espalhados pelo mundo, e que, no pós-escravidão, foram jogados, assim como os povos indígenas, né, à própria sorte. Então, para nós, o genocídio, a gente não está vivendo ele hoje, a gente vive um contínuo de sequelas, do ponto de vista político, que nos trazem a essa situação. Então, desde legislações que promoveram, que construíram políticas de branqueamento no país para a nossa eliminação, até a negação dos nossos acessos, por exemplo, de acessar a escola pública, de exercer determinados trabalhos, e tudo isso estabelecido por lei. A própria proposta, né, de um código penal que criminalizava, sobretudo aos 9 anos de idade, logo no pós-escravidão. Então, a gente vive um contínuo de violências, por isso que eu falava, né, de um modus operandi que só vem se reestruturando, se realinhando ao que a gente vive nos dias atuais. Mas o que a gente está falando também, para além desse contínuo, existe algo que a gente considera genocídio, porque quando a gente está falando de 2.000 vidas
quando a gente está falando de 100% de jovens negros em confronto com a polícia foram mortos, a gente está falando, por exemplo, da chacina do Cabula, que aconteceu aqui na Bahia em fevereiro de 2015, quando inclusive o próprio governador do estado, de um partido de esquerda aqui no estado da Bahia, do PT, Rui Costa, ele apoiou os policiais nessa incursão da polícia que tirou a vida de 12 jovens negros. O que a gente está falando? Que quando tu mata um jovem negro, alguns desses jovens negros não tiveram filhos e não terão seus descendentes diretos, mas a gente está falando também que essa morte, ela incide sobre a vida dessa mãe, sobre a vida dos que têm filhos, dos seus filhos, seus descendentes, sobre a vida dos irmãos, ela incide na vida dessa comunidade, porque teve uma incursão violenta de uma guarnição policial da Polícia Militar do Estado da Bahia naquela comunidade, que deixa marcas que a gente pode ler até hoje, depois de 6, 7 anos desse ocorrido. Então, existe um contínuo de violência que não se expressa de maneira objetiva, pela eliminação física, mas mulheres que entram em depressão, mulheres que evoluem para a morte, porque se abandonam, tamanho sofrimento, mulheres que têm filhos desaparecidos, que seguem procurando por 20, 25 anos, 30 anos. Inclusive, no próprio documentário, a gente traz alguns desses relatos de mulheres que buscam seus filhos que foram subtraídos do convívio com suas famílias em suas comunidades depois de abordagens policiais, como o caso de Amarildo, né, no Rio de Janeiro, e que até hoje a família não conseguiu sequer ter acesso ao corpo para encerrar essa etapa diante dessa eliminação física. Então, nós estamos falando de genocídio do povo negro porque existe uma capilaridade na maneira como essa negação da humanidade ela incide. Então, é a eliminação física, é a negação de acesso à educação de qualidade, à saúde de qualidade, à cultura, ao exercício da própria identidade, né? Em vários momentos, a gente consegue, por exemplo, ver na televisão, e aí as pessoas só valorizam porque consegue se fazer um registro. Por exemplo, quando um menino sai com seu cabelo black, ou quando sai rasta, ou enfim, tem dreads que sai nas ruas e ele recebe uma abordagem policial extremamente violenta por conta da negação da sua identidade, por conta da negação da sua humanidade. A gente reconhece que se trata também de um dos pseudópodos, a gente pode dizer, um dos braços dessa política de genocídio, quando a gente sabe que diversos serviços eles são negados, mas quando a gente sabe também que de geração a geração essa informação sobre a violência, essa informação sobre a brutalidade com que o Estado nos trata, ela vai passando de geração a geração. Então, não tem outra coisa que consiga nos permitir entender o que acontece, esse efeito, não, esse fenômeno que incide sobre as nossas vidas enquanto povo, que não seja genocídio. E uma outra informação, como mulher preta, toda vez que, por exemplo, uma situação que aconteceu no Recife, quando aquele menino João Miguel ele foi brutalmente desrespeitado em sua humanidade, que aquilo ali não existe outra justificativa, por uma mulher branca, é impossível que qualquer mulher preta, mãe, e eu te falava que esse é um dos maiores ofícios e que não tem início, meio e fim, né? Ele só tem início diante do que significa ser uma pessoa preta no mundo. Não existe uma mulher negra, uma mulher preta, que tenha um filho de pele preta também nesse país, que não tenha sentido na pele o que significa, o que significou e o que vai significar na vida desta mulher esse evento que aconteceu com o filho.
Então, o genocídio ele se dá na esfera privada, mas, sobretudo, como política de Estado, que, inclusive, permite que, na esfera privada, as pessoas atuem. A gente está falando que, em pleno século XXI, recentemente, uma professora formada, não lembro qual foi o estado, mas que, inclusive, tinha uma neta, né, que estudava num curso de medicina, pago por uma mulher preta que foi casada forçadamente, né, com um homem branco de uma família tradicional de uma dessas cidades aí do Brasil, como muitas, e foi mantida em regime de escravidão por essa família. E, ao receber os proventos da pensão desse homem, todos esses recursos eram utilizados pela família, inclusive para manter essa neta branca num curso de medicina. E eu estou falando no século XXI. Eu não estou falando lá no século XVIII, XVII, quando as teorias eugenistas e higienistas subsidiavam essa prática e justificavam essa prática. Eu estou falando agora. A gente está falando, hoje pela manhã, eu ouvia também no jornal notícias de pessoas que têm sido libertadas ainda por viver em condições análogas à escravidão, trabalhando em fazendas, inclusive cujos donos são pessoas reconhecidas por ajudar em projetos sociais, mas que mantêm pessoas em regime de escravidão em suas fazendas. Então, não existe outra coisa, se a gente pensar em todas essas formas como ódio antinegro ou racismo antinegro, ele incide nas nossas vidas, em todas essas áreas. Eu poderia seguir aqui o dia inteiro falando de inúmeros exemplos, e seguramente eu sei que também tu tem imagens de situações extremamente violentas, mas que dizem respeito a uma política de Estado que permite que o Estado incida sobre nós, quando nega o nosso direito, principalmente, primordialmente, à humanidade. E através dessas várias maneiras, e algumas delas eu trouxe aqui. André, você fala de um passado que insiste em não passar, né, na história brasileira. Mas eu gostaria de terminar essa entrevista com a boa nova representada pela eleição, exatamente ao mesmo tempo em que o Brasil entrava nessa espiral de ofensiva da extrema-direita, né, a eleição para a Câmara de Vereadores, para Assembleias Legislativas, principalmente, de várias mulheres jovens negras que, e essa é a minha pergunta, parecem ser apenas a ponta do iceberg de uma movimentação na sociedade de inúmeros coletivos, inúmeros movimentos, organizações formados por jovens negros, negras, mulheres, né, que vêm se desenvolvendo nos últimos anos. Eu gostaria que nós finalizássemos essa entrevista com essa tua análise sobre esses movimentos de resistência ao racismo institucionalizado, essa política de Estado genocida contra a população negra do Brasil. Por favor, Andréa. Perfeito. 2020, acho que foi um ano bastante importante, se eu não estou enganada, as eleições foram em 2019, né? Foi um ano importante porque a gente se deu conta, desculpa, foi 2018. Eu me deparei com uma das notícias que eu considero mais importantes, né? Como eu falei, eu sou de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e recebi uma notícia de que um grupo de 5 vereadores jovens negros foram eleitos em Porto Alegre numa conquista muito importante. Eu acho que 2 foram reeleitas e os demais foi a primeira eleição.
entraram para a primeira gestão da Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Mas, imediatamente, houve a manifestação, e aí é nesse sentido que não existe uma surpresa, porque essa é uma história da sociedade brasileira. Houve a manifestação de um vereador, eu só me lembro do sobrenome, que eu acho que é Nagelstein, de Porto Alegre, um vereador branco, que logo fez uma crítica completamente esvaziada de qualquer verdade ou sentido, dizendo que os partidos de esquerda eles estavam promovendo agora um processo de acesso aos jovens, sobretudo sem qualquer formação, sem formação política, sem histórico, e ele desconhecendo completamente, né, porque é o senso comum branco, né, de que as pessoas não tinham acesso, porque tem várias pessoas, tem historiadores, tem pessoas com nível superior, e mesmo se não tivesse, são jovens com histórico de engajamento político nas suas comunidades, nos seus bairros, muito importantes. Mas houve a manifestação desse homem branco, que se identificou como judeu, fazendo uma crítica. Imediatamente, a própria comunidade judaica se posicionou contra ele, dizendo que era uma posição individual, mas uma prática, né, de um homem branco, que inclusive não se reelegeu, né, acho que por isso que ele ficou muito chateado, e aí, obviamente, que ele direcionou as críticas dele a esse grupo, um grupo brilhante de jovens negros. Esse é um momento importantíssimo, né? Ter na Câmara de Vereadores de Porto Alegre, como eu falei, uma cidade de minoria negra, e tu ter 5, ainda, né, que eu tenha tido a experiência de ter prefeito negro, de ter um governador negro no Rio Grande do Sul, e cresci com isso, né, meu pai e minha mãe falando sobre isso, falando dessa importância. A gente reconhece que esse é um momento importante, mas também é importante entender que, do ponto de vista da luta que nós temos que fazer, ela revela muitas outras necessidades, né? Por exemplo, infelizmente, muitas das pessoas que têm feito uma luta do ponto de vista do enfrentamento ao genocídio do povo negro importante, são pessoas que estão, às vezes, submetidas a estruturas de partidos, por exemplo, que são estruturas que reproduzem o que a gente entende que é um grande problema na sociedade, seja de direita, seja de esquerda. São partidos compostos, em sua maioria, por homens brancos, e o papel das mulheres e das pessoas trans, em algumas situações, tem sido ainda um papel secundário. Então, por isso que nós acreditamos que, do ponto de vista da luta coletiva, a luta comunitária ela é importante no sentido de entender como que isso se verifica. Por isso que nós olhamos com respeito a essa situação, mas também com muito cuidado, porque ela revela exatamente a ponta do iceberg. A gente não pode, num país de maioria, ainda tratar isso como... Por que nas grandes propostas, nos grandes projetos políticos desses partidos que, nos seus discursos, e aí eu estou falando de esquerda e de direita, revelam que são partidos que entendem e que estão muito próximos dessa luta popular, por que a gente não vê isso se revelar, por exemplo, nas urnas, na escolha, nos debates, dentro dos partidos, no momento de escolher pessoas que têm uma luta fundamental para o povo negro, mas que, quando chega nesses momentos, estão submetidas à lógica de uma supremacia branca. Então, essa é uma questão. Ao mesmo tempo que a gente vê de forma muito importante essa presença, isso nos permite entender que ainda tem um caminho muito longo e que, para nós, do nosso ponto de vista, a organização comunitária, a organização para entender essas relações de poder, uma formação política autônoma, até que a gente tenha condições de entender o nosso papel nesses lugares e as nossas possibilidades, ele é fundamental. Para nós não existe, né, pode ser parte de um projeto, mas acreditar que as instituições elas vão trazer essas respostas, porque a gente sabe que existem várias outras questões a serem discutidas. Eu estou ainda chocada, né,
com o orçamento que foi votado, sobretudo, vamos supor, só para discutir, né, para o fundo eleitoral dos próximos anos, né? A gente está falando num contexto de miséria, de fome, de desemprego, das pessoas ocupando mercados, como eu vi notícias, né, em Pernambuco, ocupando mercados no ano passado, ocupando mercados para ter o que comer perto do Natal. A gente tem a votação de um fundo eleitoral de em torno de 5,7 bilhões, se eu não estou equivocada. Então, e aí a gente, né, fica olhando e olhando onde estamos nesses processos de luta, de disputa, quais as nossas possibilidades de trazer as pautas do povo preto para dentro desses processos, quando se vive um processo de afunilamento, né? A gente sai de uma base, e aí os partidos de esquerda gostam muito, né, de falar da base preta, basicamente, negra, e quando a gente chega, vai afunilando, vai subindo, e a gente olha para os candidatos e candidatas ou candidates, eles não refletem isso. Então, tem muito a ser feito ainda. Para quem acredita no processo institucional, no processo eleitoral, obviamente que pode estar olhando de uma outra forma. Mas para nós que acreditamos na necessidade de uma estruturação comunitária e, a partir daí, construir essa trajetória e entender quais são os papéis e as alianças possíveis, né? Porque ao longo do tempo tem sido muito difícil nessas relações, nessas alianças, a maneira como as pessoas que representam as pessoas negras têm entrado, né? Nessas alianças, né? O que tem estado em jogo. E a gente tem perdido muito. Então, a gente olha com respeito para essa presença, mas, ao mesmo tempo, a gente precisa entender todo o processo, né, que levou a essa presença nesses espaços e quais são os grandes desafios que a gente tem. Porque o que a gente tem visto ao longo do tempo é que, por exemplo, a presença de Obama, ela não mudou tanto a realidade de pessoas negras nos Estados Unidos, acho que é um exemplo, né, importante, quanto as pessoas esperavam, né? Senão a gente não teria tido George Floyd, Sandra Bland, Trayvon Martin, que foi anterior, mas eu acho que foi anterior à gestão dele, mas a gente não teria tido, e tantos outros, né? A gente não teria tido uma situação de tanta brutalidade. E eu não estou falando nem de acesso a emprego, renda, estou falando de direito à vida, de tanta brutalidade, de tanta negação de possibilidades para o povo negro nos Estados Unidos, num país onde representa a minoria da população. Então, a gente precisa olhar essas situações e esses exemplos para entender ainda como que a gente pode conduzir as nossas relações também nesses espaços, né? Andréa Beatriz Silva dos Santos, militante da organização política Reaja, médica do sistema prisional, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e, principalmente, mãe de Onirê. Muito obrigado, Andréa, por essa entrevista. E o Trilhas da Democracia continua a série de programas sobre luta pela igualdade e pela diversidade no mundo político e na sociedade na próxima semana. Até lá.